cumprimento de pena e o local de cumprimento. O regime fechado refere-se à execução da pena privativa de liberdade em estabelecimento de segurança máxima ou média, conforme as regras do artigo 34 do Código Penal. Por sua vez, o regime semiaberto implica no cumprimento da pena privativa de liberdade em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Seu regramento está no artigo 35 do Código Penal. Por fim, o regime aberto traduz-se no cumprimento da pena privativa de liberdade em casa de albergado ou estabelecimento adequado, consoante a disciplina do artigo 36 do Código Penal. Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o juiz deverá observar o regramento do artigo 33, segundo e terceiro. Como já dito, o juiz fixa o regime inicial de cumprimento de pena, sendo que a execução deve ser forma progressiva, do sistema mais rigoroso para o menos rigoroso, conforme o mérito do executado e o cumprimento de determinado percentual da pena. É o que determina o artigo 112 da Lei de Execução Penal, LEP, que determina as frações da pena necessárias para a progressão de regime, modificadas recentemente pelo pacote anticrime, que, se mais gravosas, só se aplicam aos crimes cometidos após o início de vigência da Lei 13.964, 2019. Vale lembrar que o juiz também analisará o mérito do condenado, por meio do seu atestado de comportamento carcerário, em que consta se houve o cometimento de faltas por ele. Além disso, a jurisprudência tem admitido que se determine, fundamentadamente, a realização de exame criminológico para tal fim. Penas alternativas abrangem as penas restritivas de direitos e as penas de multa. São alternativas ao cárcere, que foi bastante valorizado na chamada primeira velocidade do direito penal, sendo um marco do direito penal tradicional. Penas restritivas de direitos são classificadas como reais e pessoais, conforme atinjam de forma mais direta o patrimônio ou a liberdade do indivíduo. Representam, como penas alternativas que são, uma alternativa ao encarceramento, que com substância maior restrição aos direitos do condenado. Estão elencadas no artigo 43 do CP. As restritivas de direitos reais são a prestação pecuniária e a perda de bens e valores. Por sua vez, as penas restritivas de direitos pessoais são a prestação de serviços à comunidade, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana. Prestação pecuniária é a pena restritiva de direitos consistente no pagamento de um valor, fixado entre 1 e 360 salários mínimos, à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social. Está prevista nos parágrafos 1º e 2º do artigo 45 do Código Penal. Como a lei prevê ser possível, com aceitação do beneficiário, que a prestação seja de outra natureza, que não a pecuniária, é comum que se estabeleça a entrega de cestas básicas a entidades beneficentes. Perda de bens e valores é a pena restritiva de direitos que se traduz no confisco de bens e valores pertencentes ao executado, com o limite do valor do prejuízo que tiver causado ou do proveito obtido com a conduta criminosa, o que for maior dentre os dois. É o chamado confisco-pena, sendo sua destinação o Fundo Penitenciário Nacional. Está regulamentada no parágrafo 3º do artigo 45 do Código Penal. Prestação de serviços à comunidade é a pena restritiva de direitos consistente na atribuição de tarefas gratuitas ao executado, que deverá cumpri-las em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos semelhantes, desde que em programas comunitários ou estatais. Está prevista no artigo 46 do CP. Limitação de fim de semana é a pena restritiva de direitos consistente na obrigação de o executado permanecer por 5 horas diárias, aos sábados e domingos, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, ocasiões nas quais poderão ser ministrados cursos e palestras ou realizadas atividades educativas. É o que determina o artigo 48 do CP.
A Lei de Execução Penal trata da pena em seu artigo 152. Interdição temporária de direitos é a modalidade de pena restritiva de direitos em que o indivíduo fica privado do exercício de algum direito seu por determinado prazo, como, por exemplo, o de exercer a medicina. Suas hipóteses estão previstas no artigo 47 do Código Penal. No caso da proibição de exercício de cargo, função, atividade pública ou de mandato eletivo, bem como de proibição de exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público, a aplicação se dirige aos delitos em que há a violação dos deveres ligados à atividade do agente. Quanto à suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo, sua cominação se destina aos crimes culposos de trânsito, segundo dispõe o artigo 57 do CP. Cominação das penas restritivas de direitos. As penas restritivas de direitos são aplicadas independentemente de cominação na parte especial do Código Penal. Isto é, aplicam-se mesmo que não haja previsão no preceito secundário do tipo, servindo para substituir a pena privativa de liberdade aplicada ao agente, nos termos do artigo 54 do CP. Quanto à duração das penas restritivas de direitos, prevê o artigo 55 que devem ter a mesma duração da pena restritiva de liberdade substituída às seguintes penas restritivas de direitos: a limitação de fim de semana, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana. Entretanto, cumpre consignar que, se a pena substituída for superior a 1 ano, a prestação de serviço à comunidade pode ser cumprida em menor tempo, desde que não inferior à metade da pena substituída, artigo 46, 4º, do CP. Substituição e requisitos. Os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos foram trazidos pelo legislador no artigo 44 do Código Penal. Conversão em pena privativa de liberdade. Em determinadas hipóteses, é possível também que a pena restritiva de direitos seja convertida em privativa de liberdade. É o que prevê o artigo 181 da Lei de Execução Penal. Pena de multa. A pena de multa é a sanção penal patrimonial, ou seja, é a pena consistente na obrigação de o sentenciado efetuar o pagamento de determinada quantia de dinheiro. Pode estar prevista no preceito secundário incriminador, de forma isolada, alternativa ou cumulativa com a pena privativa de liberdade, bem como pode ser utilizada para a substituição da pena privativa de liberdade. Para sua fixação, de início o juiz estipula a quantidade de dias multa, entre 10 e 360, de acordo com o critério trifásico, acima estudado. Após a estipulação do valor de cada dia multa, com atenção à situação econômica do réu. O valor de cada dia multa varia de 1/30 do salário mínimo a 5 vezes o salário mínimo. 1/30 do salário mínimo como valor mínimo de cada dia multa representa o ganho de um trabalhador, por um dia de trabalho, pelo menor salário admitido por lei no país. O limite é de 5 salários mínimos. Entretanto, se o juiz entender que o valor é ineficaz, em virtude da condição financeira do condenado, pode elevá-lo até o triplo. A fixação da pena de multa está regulada pelo artigo 60, caput 1º, do Código Penal. O valor deve ser revertido ao fundo penitenciária, nos termos do artigo 49 do CP. Execução da pena de multa. O Código Penal trata da execução da pena de multa no seu artigo 50. A Lei de Execução Penal, por sua vez, cuida do tema em seu artigo 164. Entretanto, o tema passou por uma grande mudança com a Lei 9.268/96 que, dando nova redação ao artigo 51 do Código Penal, passou a determinar o tratamento da pena de multa, imposta por sentença transitada em julgado, como dívida de valor da Fazenda Pública.
Deste modo, após o trânsito em julgado, a pena de multa é considerada dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual sua cobrança deveria ser promovida pela advocacia pública responsável, nos termos do que previa a súmula 521 do STJ. O rito a ser aplicado para a execução da multa, portanto, é o da Lei 6.830/80, a Lei de Execução Fiscal. Entretanto, o STF decidiu pela legitimidade do Ministério Público para propor a cobrança de multa, com a possibilidade subsidiária de cobrança pela Fazenda Pública. Com o pacote anticrime, parece reforçada a legitimidade do MP, já que a execução ocorrerá perante o juízo da execução criminal. Com o pacote anticrime, parece reforçada a legitimidade do MP, já que a execução ocorrerá perante o juízo da execução criminal. Suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena é um benefício previsto em lei que determina a paralisação da execução da pena privativa de liberdade, desde que cumpridos determinados requisitos. Cuida-se de direito público subjetivo do réu, segundo grande parte da doutrina e a jurisprudência majoritária. Também chamado sursis, é o instituto que, atendidos seus requisitos, suspende a execução da pena privativa de liberdade por determinado lapso temporal, deixando-o sob determinadas condições. Está previsto nos artigos 77 e 78 do Código Penal. O sursis possui as seguintes modalidades: simples, etário, humanitário e especial. Sursis simples, cabível no caso de pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, sendo o período de prova de 2 a 4 anos. São seus requisitos: o condenado não ser reincidente em crime doloso, salvo se foi condenado à pena de multa, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício e não seja indicada ou cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Durante o prazo de suspensão, o condenado deve observar as condições impostas pelo juiz, sendo que durante o primeiro ano deverá prestar serviços à comunidade ou se submeter à limitação de fim de semana. Sursis etário e humanitário pode ser concedido para pena privativa de liberdade que não seja superior a 4 anos, sendo que o período de prova será de 4 a 6 anos. Neste caso, requer-se que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou que haja razões de saúde que justifiquem a suspensão. Sursis especial é admissível no caso de o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo e de as circunstâncias judiciais, artigo 59 do CP, lhe serem inteiramente favoráveis. Neste caso, o juiz pode substituir a exigência de prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana durante o primeiro ano da suspensão pelas seguintes condições: de forma cumulativa, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz e comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. O juiz pode determinar as condições a serem observadas pelo condenado, adequadas ao fato que ele praticou e às suas condições pessoais, nos termos do artigo 79 do CP. O Código Penal, em seu artigo 80, esclarece que a suspensão condicional da pena se restringe à pena privativa de liberdade, não abrangendo a pena de multa nem a pena restritiva de direitos. O STJ já decidiu que o fato de o réu se embriagar frequentemente não é óbice suficiente à suspensão condicional da pena. Revogação obrigatória. A revogação obrigatória do sursis ocorre se o beneficiado é condenado definitivamente por crime doloso, se ele frustra a execução da pena de multa e não repara o dano, possuindo condições financeiras de fazê-lo ou descumpre a obrigação de, no primeiro ano da suspensão, prestar 70 serviços à comunidade ou se submeter à limitação de fim de semana.
Como a nova condenação depende de trânsito em julgado, o período de prova fica prorrogado até o julgamento definitivo. Revogação facultativa maior que as hipóteses de revogação facultativa são o descumprimento de qualquer outra condição imposta ou a condenação por crime culposo ou por contravenção, com imposição de pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. É o que prevê o parágrafo 1º do artigo 81 do CP. Tanto no caso da revogação facultativa, quanto de revogação obrigatória, pode haver a prorrogação do período de prova, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 81, que determina que se o liberado está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. O juiz também pode, no caso de ser facultativa a revogação, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado. Cassação. A cassação quando o beneficiário recusa o sursis, quando não comparece à audiência admonitória ou quando há reforma da sentença concessiva do benefício, em julgamento de recurso. Extinção. Por fim, a extinção se dá com o fim do prazo do período de prova, desde que não tenha havido a revogação do benefício. É o que estipula o artigo 62 do Código Penal. Livramento condicional. Livramento condicional, LC, é o benefício que consiste na soltura antecipada do executado, mediante o preenchimento de determinadas condições. Sua natureza jurídica, conforme entendimento que prevalece, é o de direito subjetivo do acusado. Busca-se a ressocialização, possibilitando ao executado, que ostenta bom comportamento carcerário, a liberação antecipada, sendo que, durante o restante da pena, deverá se comportar de forma a não ter o benefício revogado e cumprir determinadas condições. Está regulado pelo artigo 83 do Código Penal. Portanto, o livramento condicional é cabível nos casos de pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. É necessário que tenha sido comprovado bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, requisitos alterados pelo pacote anticrime. Exige-se, ainda, que o executado tenha reparado o dano, salvo se comprovada a impossibilidade de fazê-lo. No caso de condenado por crime doloso, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do benefício fica subordinada à demonstração de condições pessoais do executado que levem à presunção de que ele não voltará a delinquir. O juiz pode, para tanto, determinar a realização de exame criminológico. Por fim, em todos os casos, exige-se o cumprimento de determinado lapso temporal da pena, isto é, de determinada fração da pena privativa de liberdade imposta ao condenado. No caso de réu não reincidente em crime doloso e bons antecedentes, o lapso é de 1/3. Na hipótese de condenado que seja reincidente em crime doloso, a fração é de metade da pena. Por fim, no caso de condenados por crime hediondo ou equiparado, tráfico de drogas, tortura e terrorismo, e de tráfico de pessoas, a fração é de 2/3, desde que não seja reincidente específico. A Lei 11.343, 2006, que trata do crime de drogas, tornou maior a restrição ao livramento condicional, ao proibi-lo a crimes como o de associação para o tráfico. Para o cálculo do lapso temporal exigido para a obtenção do livramento condicional, o artigo 84 do Código Penal determina que as penas de diferentes delitos devem ser somadas. É muito importante ressaltar que a prática de falta grave, no curso do cumprimento da pena privativa de liberdade, não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional. Cuida-se de entendimento já sumulado pelo STJ, referente ao enunciado número 441. 76.
A Lei 13.964, 2019, ao modificar o artigo 112, inciso b, a linha A, e inciso b e I, da Lei de Execução Penal, passou a vedar o livramento condicional para os condenados por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. O artigo 2º, 9º, da Lei 12.850, 2013, introduzido pela Lei 13.964, 2019, passou a vedar o livramento condicional para o condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Condições: o juiz deve fixar, na sentença, as condições a que fica submetido o liberado, nos termos do artigo 85 do Código Penal. A Lei de Execução Penal trata do assunto em seu artigo 132. Concessão do livramento condicional. A concessão do livramento condicional ocorre em um ato solene, presidido pelo juiz e denominado de audiência admonitória. Revogação obrigatória. Há hipóteses em que o benefício deve ser obrigatoriamente revogado pelo juiz, quando o beneficiado venha a ser condenado definitivamente à pena privativa de liberdade por crime cometido durante o benefício, ou por crime cometido anteriormente, desde que a soma das penas demonstre que ele não cumpriu o lapso temporal exigido para o livramento condicional. Revogação facultativa. Em alguns casos, o juiz pode decidir, de acordo com as especificidades da situação, se revoga ou não o livramento condicional. É o que ocorre se o liberado deixar de cumprir as condições impostas na sentença ou se ele for condenado definitivamente pela prática de infração penal a uma pena diversa da privativa de liberdade, pena restritiva de direitos ou pena de multa. A revogação facultativa é regulada pelo artigo 87 do Código Penal. Efeitos da revogação. A revogação do LC sempre gera a vedação de nova concessão. Ademais, o tempo em que o liberado esteve solto não se computa como pena cumprida, salvo se a revogação ocorrer em virtude de crime praticado anteriormente. Prorrogação. É possível a prorrogação do benefício, mesmo porque, nos casos de revogação pela prática de crime ou contravenção penal, a lei exige o trânsito em julgado. Suspensão. Além da prorrogação do prazo do livramento condicional, o juiz pode terminar sua suspensão. Com a suspensão do prazo, o indivíduo é preso, voltando a cumprir a pena privativa de liberdade. Depende de decisão judicial, não ocorrendo de forma automática. Extinção. Se o juiz não determinar a revogação ou extinção do benefício, o decurso de seu prazo causa sua extinção. É o que determina o artigo 90 do Código Penal. Concurso de crimes e medida de segurança. Concursos de crime. É a prática, pelo agente, de mais de uma infração penal, mediante a prática de uma ou mais condutas. Pode ser que o cometimento de 2 ou mais delitos decorre de uma só conduta, seja omissiva ou comissiva. Pode ocorrer, ainda, de o agente praticar mais de uma conduta, ação ou omissão, acarretando a configuração de 2 ou menos crimes. Caso o agente pratique mais de um crime, é preciso verificar como será a individualização da pena neste caso. Para isso, há mais de um sistema de aplicação de penas em caso de concurso de crimes. Cúmulo material é o sistema pelo qual as penas de cada um dos crimes praticados pelo agente, em concurso, são somadas. Cuida-se, portanto, de mera adição das penas. É o sistema utilizado para o concurso material, o concurso formal impróprio e as penas de multa, em todos os casos de concurso de crimes. Exasperação é o sistema pelo qual se aplica a pena de apenas um dos crimes, caso os delitos praticados sejam iguais, ou do crime mais grave, se os delitos forem diversos, com uma causa de aumento de pena. A exasperação se refere a um aumento da pena de um dos delitos com uma fração estabelecida por lei.
A aplicação do sistema da exasperação é reservada para o concurso formal próprio e a continuidade delitiva. Sendo o sistema o da exasperação, deve haver a unificação das penas, com a aplicação de uma das penas, se os crimes forem iguais, ou a do crime mais grave, se forem diferentes, com o aumento de pena. Cuidando-se de caso de cúmulo material, o juiz da execução procederá à soma das penas. Concurso material ocorre quando o agente pratica, mediante duas ou mais condutas, dois ou mais crimes, idênticos ou não. Portanto, temos uma pluralidade de condutas e uma pluralidade de infrações penais. Neste caso, a consequência é a aplicação das penas de forma cumulativa, ou seja, procede-se à simples operação de adição com todas as sanções penais aplicadas a cada um dos delitos. Este método de aplicação das penas é denominado de sistema do cúmulo material. Ao sentenciar o caso, o juiz deve aplicar as penas de cada um dos delitos de forma isolada, conforme o sistema trifásico. Ao final, as penas devem ser somadas. Isto é relevante, por exemplo, para o cálculo da prescrição, que é feito para cada um dos crimes, separadamente. Demais disso, o juiz deve fundamentar cada uma das penas, considerando as circunstâncias de cada um dos delitos, o que a realização em conjunto não possibilitaria. O concurso material de crimes está previsto no artigo 69 do Código Penal. O Código Penal também prevê que, se houver a aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, a pena de reclusão deve ser executada primeiro. Além disso, se uma das penas privativas de liberdade não comportar a medida de suspensão condicional da pena, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O concurso material pode ser classificado como homogêneo ou heterogêneo. Chama-se homogêneo o concurso que envolve pluralidade de crimes da mesma espécie, enquanto a doutrina denomina de heterogêneo se os delitos cometidos forem de espécies diferentes. O concurso material deve ser considerado quando da análise dos requisitos da suspensão condicional do processo, benefício previsto no artigo 99 da Lei 9.099/95. Prevê a súmula 243 do STJ, que o benefício não é aplicável nos casos em que, havendo concurso de crimes, a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1,01 ano. De igual forma, é o resultado da soma das penas que deverá ser considerado para se averiguar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Ademais, com relação aos demais requisitos, deve-se analisar se cada um dos crimes praticados permite a substituição. Concurso formal, também chamado de concurso ideal, ocorre quando o agente pratica, mediante uma só conduta, dois ou mais crimes, idênticos ou não. Esta previsão legal atende a razões de política criminal, em razão da qual se adota uma pena diferente da que seria aplicável se fossem considerados todos os crimes configurados com a conduta do agente. Com relação à unidade da conduta, admite-se o chamado desdobramento da ação única. É o que ocorre quando o agente ingressa em um estabelecimento e assalta o caixa e subtrai bens dos dois clientes. A ação única foi desdobrada, mas não deixa de ser uma conduta